Tudo bem com você? Estamos começando mais um episódio do Bacon Podcast. E o meu nome é Lucas e junto comigo estão os irmãos Monzambani, a Fernanda. E aí, gente, tudo bem? E também o Bruno. E aí, bora gravar mais um. Agora a gente voltou. E não tinha como o Bacon voltar sem trazer um convidado que a gente traz sempre, né? Então, puxa aí, Lucas, porque agora sim é a volta real, né? Com esse convidado aí. Exatamente. Agora volta aqui com o quarto membro do Bacon Podcast, senhoras e senhores, David Panceira. Olá, pessoal. Poxa, muito obrigado pelo convite. Eu já pensei que eu tinha sido demitido, né? Muito tempo sem vir aqui. O pessoal, me demitiram. Vou lá buscar a minha caixinha. Ai, é isso aí, mas seja bem-vindo novamente a esse podcast aqui que já é a sua casa. Começando aqui com os recadinhos, né? Estamos ainda com a campanha do Apoia-se, tá bom, galera? Então, apoia.se/baconpodcast, vai lá e nos ajuda a poder manter esse podcast, tá bom? Pra quem não ouviu o podcast anterior, né, que foi onde nós voltamos, né, dando um recadinho aqui importante, ficamos parados aí, né, 3 meses, mas nós não desistimos do projeto, tá? Essa pausa teve um nome, tem um sobrenome, e tem também 3 meses, né, também de idade aí, mas estamos voltando com tudo, né, e aqui está ele, né, o David Panceira. David, por favor, para aqueles que estão começando a ouvir a gente agora, neste que é o episódio 162, por favor, fala aí onde o pessoal pode te encontrar, né, um pouquinho do seu trabalho. Fala, tá, beleza. Olha, eu desenvolvo um trabalho, né, relacionando filosofia, lógica, matemática, né, coisas correlatas no Instagram. Então você pode me encontrar lá no Instagram, é @davidpanceira. Também no YouTube, embora o canal do YouTube esteja um pouco parado, né, mas eventualmente alguma live sai lá. E também no Substack, né? No Substack eu tenho uma newsletter onde eu escrevo textos semanalmente gratuitos para quem estiver inscrito lá, obviamente, né? Recebe direto na sua caixa de e-mail. Chega todos os domingos, né? Todos os domingos, a partir das 8 horas da noite. E agora, porque o Substack também te permite uma assinatura, então para os assinantes tem um texto extra, né? Que chegará no meio da semana, mais ou menos. Perfeito. Vou deixar aqui os links na descrição para facilitar o caminho do pessoal. E também, se você ainda não segue a gente, vai lá no @baconpodcastbr no Instagram para estar acompanhando aí os episódios, os lançamentos, as estreias, tá bom? É isso, certo, galera? Eu acho que é isso mesmo. Então vamos começar sem mais delongas. Muito bem, meus caros nerds dessa terra de Santa Cruz. Acompanhe mais esse episódio do Bacon Podcast. Bacon Podcast. Muito bem, Bruno, dê-nos a sinopse deste episódio. Bora lá. Hoje a gente vai falar sobre as virtudes teologais, né? Então, fé, esperança e caridade, a gente vem, sempre que a gente traz o David, a gente quer trazer um conteúdo de responsa, um conteúdo de respeito, com uma filosofia boa, né? Com conhecimento que agrega muito aos nossos ouvintes, porque é muito difícil encontrar hoje em dia na internet, né? Infelizmente, as pessoas estão cada vez trazendo conteúdos mais superficiais, então nada mais justo do que a gente tentar trazer aquilo que mais eleva a alma, né, que
que é a virtude, né? A fé, a esperança e a caridade, as principais virtudes, né? As virtudes teologais. Então, falar um pouco sobre isso que sirva para engrandecer os nossos ouvintes e a nós também. Perfeito, perfeito, né? Então, Bruno bem introduziu aí, vamos falar sobre as virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade. Elas que são essenciais aí, né, para nossa vida cristã, aqueles que buscam, que almejam a santidade, enfim, né? E quando nós falamos aí sobre a busca pela santidade, quando nós falamos ali sobre aquilo que a nossa igreja também ensina, aquilo que nós aprendemos também de nosso Senhor Jesus Cristo, enfim, né? A gente sempre traz ele aí também para nos ajudar a entender um pouco melhor essas coisas, né? E então por isso que o David Panceira também está aqui com a gente, ele que é o nosso professor, que vem aqui sempre disponibilizar o seu tempo para dar essas aulas, né, para nós aqui e para você também, meu caro ouvinte. Então, David, já quero começar aqui puxando já a sua participação, a sua presença aí, né, que é justamente entender, certo, a definição, né, o significado aí, né, das virtudes teologais, e também já começar a entender qual a importância, né, de buscar essas virtudes, né, para nossa vida. Perfeito, Lucas, perfeito. Olha, primeiro eu acho que não tem um tema tão propício, né, dada a semana que nós estamos vivendo, que é a semana do Corpus Christi, uma festa muito, muito, muito importante para a igreja, né, para toda a igreja. E portanto, acho que é um tema bem propício, né? Mas acho que, para começar, né, a gente deveria se perguntar acerca da virtude. O que é a virtude, né, especificamente? Nós estamos falando de virtudes teologais, falaremos aqui de virtudes teologais. Mas o que é a virtude em si, né? E a virtude, conforme define o próprio catecismo da igreja, né, ela é uma disposição habitual e firme para praticar o bem, né? Então, ou seja, nós, enquanto seres humanos, com uma natureza humana, por termos essa natureza, nós possuímos essa disposição. Não significa que essa disposição será atualizada, que ela será feita, né, que ela será colocada em prática, né? As pessoas, né, em geral, elas precisam, é necessário um certo esforço, um certo hábito para desenvolver determinadas virtudes, né? Mas a virtude é essa disposição habitual, que vem do hábito mesmo, e firme, né? Então, portanto, enraizado na vontade, para praticar o bem, né? E as virtudes teologais, então, quando a gente usa a palavra teologal aqui, elas referem-se diretamente a Deus, né? Ou seja, o objeto dessas virtudes é Deus, enquanto as virtudes humanas, aquelas que a gente, ou se para fazer uma distinção também clássica, né, entre virtudes cardeais e virtudes humanas, né, as virtudes cardeais, elas basicamente são quatro, elas são quatro, mas não são todas, as virtudes não se resumem a quatro, as virtudes humanas, né? Mas as cardeais, digamos assim, que todas as virtudes apontam para elas. Isso é a prudência, né, a justiça, a fortaleza e a temperança. Essas são as quatro virtudes cardeais, que são virtudes puramente humanas, em que nós, seres humanos, somos capazes, por meio dessa disposição habitual, né, de desenvolver essas virtudes para que nós atinjamos a excelência humana, né? Ou seja, que o aperfeiçoamento da nossa natureza ele ocorra. E tudo isso pode acontecer com o nosso próprio esforço. O objeto, portanto, dessas virtudes humanas, das virtudes cardeais e qualquer outra virtude humana, né, por exemplo, sei lá, disciplina e sei lá, qualquer uma que você quiser elencar, o objetivo delas, a finalidade delas é que nós atinjamos a felicidade terrena, a felicidade humana, né, digamos assim. E essa felicidade humana é justamente a excelência. Podemos nos tornar homens perfeitos, em certo sentido. Perfeitos no sentido do aperfeiçoamento da natureza humana, né? Numa perfeição divina. E as teologais, elas já sobem um outro patamar, né? Elas são virtudes cujo
cuja referência é diretamente a Deus, né? E ela dispõe os cristãos, né, para ter uma relação pura com a Santíssima Trindade, certo? Então elas têm essa distinção, e como o Bruno colocou, né, a fé, a esperança e a caridade. E como é que nós sabemos, né, um outro ponto interessante, né, como é que nós sabemos que essas são virtudes teologais e não humanas? Por revelação. Porque isso foi nos revelado, né, na Sagrada Escritura especificamente, principalmente nas cartas paulinas, você vai encontrar lá muita referência a esse tipo de virtude e como elas são infundidas na nossa alma. Elas não são uma coisa que nós, pela nossa natureza, podemos adquiri-las, né? Embora exista um aparato natural em cada uma delas, como a gente vai ver, né? Existe uma fé, digamos assim, natural, humana, propriamente humana. Existe uma esperança propriamente humana, e também assim como existe um amor, né? Vamos usar a palavra né, que se refere, né, propriamente humano. E portanto, acho que convém que a gente comece falando da fé, né? E para entender a fé, vamos começar fazendo algumas analogias e alguns pensamentos, né? Primeiro vamos tentar entender essa fé do ponto de vista puramente humano, especificamente, né? Então, assim, como é que você sabe, né, que o Sol, por exemplo, ele se pôs às 6 horas da tarde? Você crê nisso? Por que você crê nisso? Vocês podem responder aí também, não? Porque a gente viu escurecendo, né? Exatamente, você teve uma evidência direta, né? Então você teve uma evidência de que o Sol colocou, então você tem uma evidência direta para o teu sentido, e isso gera essa crença de que o Sol se pôs. É uma crença ainda. Então nós somos seres que possuímos crenças o tempo inteiro. Isso é o que a gente chama de crença por meio de uma evidência sensível. Certo? Então tem uma evidência sensível diretamente dos nossos aparatos que fez com que eu cresce no Sol. Esse ponto. Agora, como é que você sabe, por exemplo, também, que 2 mais 2 igual a 4? Isso porque me ensinaram, né? Mas você tem uma visão disso, né? Você vê aí também, ou seja, você tem uma visão intelectual. Há uma evidência intelectiva, uma evidência intelectual, também direta para você, né? Então, existe, ou, por exemplo, que uma parte, ela é menor do que um todo. Quando você divide uma pizza, por exemplo, você vê lá um pedaço de pizza, ele é menor do que o todo da pizza. Isso é uma evidência intelectual que você tem, e portanto você tem uma crença intelectual. Então, uma crença por meio de evidência. Então, essas crenças nós todos temos, né, o tempo inteiro. Agora, como é que você sabe que o teu nome é Lucas? Porque me chamam assim desde que eu me conheço por gente. Exatamente. E tá registrado também assim, tá, né, na minha registrado. certidão. E quem te chamou primeiro, muito provavelmente, foi tua mãe, né? Sim. Então você foi chamado. Aqui nós também temos uma evidência e uma crença. O Lucas crê que o nome dele é Lucas. Há uma crença também aqui. E uma crença com base em uma evidência. Só que uma evidência de testemunho. Foi a mãe dele que disse para ele. Então a mãe dele disse para ele que o nome dele é Lucas. Então, quando a nossa crença ela está embasada em um testemunho de um terceiro, isso a gente chama de fé. Então, perceba que o primeiro ponto é que a fé não é uma coisa irracional. É razoável. Nós todos temos fé o tempo inteiro. Poxa, você não pega um ônibus sem ter fé. Você crê no testemunho da companhia de ônibus que vai dizer, não, nós vamos te colocar num paralelepípedo aqui de metal, nós vamos te levar do ponto A até o ponto B, se não vai acontecer nada, etc, você vai chegar no ponto B. Então você tem um testemunho ali, tem um terceiro, você está crendo naquilo, isso é um ato de fé, né? E isso é fé humana, o que a gente chama de fé humana. E perceba que as nossas relações diárias, elas são totalmente embasadas em fé, né? Ninguém seria funcional se não tivesse fé. Imagina eu chegando para uma pessoa, né, me apresentando para uma pessoa, e a pessoa me diz, eu pergunto, qual é o seu nome? Meu nome é José. E eu digo para ela, não acredito, me prove.
Vai ser bizarro, não ia ter nenhuma relação, né, com a pessoa. Isso por quê? Porque nós temos atos de fé o tempo inteiro. Então, vamos, recapitulando, né? A crença, ela pode se dar por meio de uma evidência sensível, né, sensorial, por uma evidência intelectual ou por uma evidência de testemunho. Quando a crença se dá por uma evidência de testemunho, é o que a gente chama filosoficamente de fé. Então, isso é um ato de fé. E a fé humana, para as relações humanas, todos nós temos. A ciência é pura fé, o tempo inteiro. Cientistas, para acreditar, por exemplo, nas equações de Maxwell, alguém teve que te ensinar, etc. A não sei que você vai lá, deduz as equações e tenha uma evidência intelectual. Mas, em geral, não é assim, né? Para acreditar que seu pai é teu pai, foi o que tua mãe disse. Eu quero fazer, você pode ir lá fazer um teste de DNA. Beleza, vou fazer um teste de DNA, deu lá, confirmou que teu pai é teu pai. A não ser que você seja um expert, que saiba ler um teste de DNA, você também tem um ato de fé aqui. Porque o expert está falando, não, isso aqui está confirmando que o teu pai é aquele ali, né? Então, pronto, a gente tem atos de fé o tempo inteiro. Agora, desde os tempos dos primeiros padres da igreja, né, eles começaram a perceber uma analogia entre esse ato de fé humana e a fé sobrenatural, aquela fé da virtude teologal que as escrituras falavam, né? E eles começaram a perceber essa analogia. Poxa, a fé sobrenatural, ela também é um ato de crença num testemunho. Só que quem é a testemunha nesse caso? A testemunha é o próprio Deus. É o próprio Deus que se revela, que vem por meio da sua palavra, dos seus atos, etc. E nós acreditamos naquilo, né? Nós acreditamos naquilo. Agora, veja, se Deus é completamente infalível, né? Se Deus é o próprio ser, Deus é, né? Deus é aquele que jamais pode ser enganado, que não pode enganar a ninguém. Então, esse ato de fé, a fé no seu testemunho, é muito mais razoável, né? Essa crença no seu testemunho é muito mais razoável do que qualquer outra crença que nós possamos ter. Então, percebe, a hipótese é, se Deus é quem ele diz ser, que se existe Deus, ele é quem é, etc. Ter fé em Deus é uma coisa altamente razoável. Porque ele é a fonte da certeza, ele é a fonte, aquele que não engana, que o testemunho é necessariamente por necessidade verdadeiro. Se o testemunho por necessidade é verdadeiro, então eu crer num testemunho que seja por necessidade verdadeira, me dá uma razoabilidade dessa crença de certeza, né? Probabilidade 1, no final das contas. No caso, a fé em Deus, ela é mais óbvia, mais plausível do que pegar um ônibus, do que qualquer coisa que você faça. Exatamente. É isso que é muito louco. Exatamente. Esse é o ponto, né? A fé em Deus, se Deus é o que existe, etc. Ter fé em Deus é muito mais plausível do que qualquer outra crença que você tem na sua vida. Muito mais razoável, muito mais racional que qualquer outra coisa que você tem na sua vida, né? Agora, nós, pela nossa capacidade, da nossa natureza, nós não somos capazes de ter esse tipo de fé, né? De crer no testemunho da palavra de Deus, né? no testemunho de Deus, etc. É necessário que Deus infunda na nossa alma uma graça. Por quê? Porque a felicidade que diz respeito a essa virtude, as outras virtudes dizem respeito à felicidade humana. As teologais dizem respeito à felicidade da vida vindoura, da vida que há de vir, da vida do céu. Então, essa felicidade aí, ela não é desse mundo, né? Ela se dá nesse mundo parcialmente por meio dessa infusão da graça que nós recebemos para ter essas virtudes, especificamente a fé, né? Então, como diz o catecismo, né, a fé ela é a virtude teologal pela qual nós cremos em Deus e em tudo o que ele nos disse e revelou. Ou seja, estamos crendo no seu testemunho, de fato, aquilo que eu acabei de falar aqui, né? E que a Santa Igreja também, né, com a sua depositório da fé, que ela nos propõe para acreditarmos, né? Então, pela fé, justamente pela fé, nesse ato de crença, né, que nós temos no testemunho de Deus, que nós nos entregamos completamente, né, e livremente
a Deus. Tá? Então, assim, embora Deus infunda a fé na alma de todo ser humano, ela só vai se manifestar, é uma disposição habitual que vai estar ali. Como qualquer virtude. É uma disposição habitual, só que é uma disposição habitual de âmbito sobrenatural. Que está ali. E ela só vai se manifestar se nós fizermos uso de uma outra faculdade sobrenatural não, imaterial nossa, que é a vontade. Né? Nós temos que querer aquilo. Querer a Deus. Querer acreditar, né? Livremente e completamente naquilo. E querer se esforçar justamente para conhecer e fazer a vontade de Deus, como diz a carta aos Romanos. Então, assim, os cristãos, eles não devem, né, somente guardar a fé, né, e viver dela, assim. Não é só que a fé é suficiente para tudo isso, né? Mas também a gente tem que professá-la e dar testemunho dessa fé. Uma vez que a gente aceita e que a nossa vontade, né, aceita essa infusão da graça, e a nossa vontade quer conhecer, fazer a vontade de Deus, né, quer se conformar à vontade de Deus, isso gera necessariamente um testemunho, uma mudança de vida, uma conversão de vida. Né, e vai gerar um testemunho e uma necessidade de propagar. Né? Poxa, eu lembro que certa vez eu fui fazer um retiro, né? Foi no momento da minha conversão, assim, mais ou menos. E eu ao fazer esse retiro, né, eu fui lá e senti uma felicidade extrema, assim, né? Eu percebi tudo isso aqui de se esforçar para conhecer, fazer a vontade de Deus, etc, etc. E aquilo me transformou, né, de tal forma que quando eu desci daquele retiro, porque era num monte, era no alto de uma montanha esse retiro, quando eu desci de lá, a única coisa que eu pensava é, meu Deus, eu quero passar isso aqui para todo mundo. Entende? A felicidade foi tão grande, né, de ter experienciado aquilo, que eu queria que as outras pessoas também sentissem. Né? Então, e é isso que a nossa resposta, né, a essa infusão da graça, né, da fé que nós temos na nossa alma, é isso que ela vai fazer conosco. Né? Quando a gente diz, não, eu sou uma pessoa de fé, né, necessariamente parece que você também precisa ser um apóstolo, né? Transmitir aquela mensagem, transmitir aquele testemunho, ser um objeto de testemunho para que as outras pessoas possam crer na boa nova, né, no final das contas, e possam transformar a sua vida. Então a fé, assim, é a virtude teologal primeira, não à toa, né? Porque sem ela nós não conseguimos dar mais nenhum passo nesse caminho cristão, né, digamos assim. Bruno, você ia falar alguma coisa, hein? Não, mas eu acho que é um bom momento para, né? Porque é muito interessante a sequência lógica, porque as pessoas acreditam que a fé, ela não tem uma sequência racional, ela não tem uma razão de ser. Mas se a fé, ela exige uma comprovação, seja ela testemunho, ou seja ela uma comprovação experimental, no sentido de experienciar, né, algo, e a gente sabe que a virtude da fé, ela é direcionada a Deus, e que o testemunho de Deus é que nos traz a fé, automaticamente a gente já sabe que o primeiro passo para que nós tenhamos fé vem de Deus, porque ele vai dispor desse testemunho para que a gente creia. Exatamente. Só que a gente precisa dar um passo de querer crer. Mas como eu vou querer crer de algo que eu nem sei que existe? E aí, automaticamente entra a necessidade do anúncio, porque eu, que já conheço, sabendo que é uma felicidade maior do que qualquer felicidade que é possível ser encontrada, eu vou querer que outros tenham essa mesma felicidade. E ao anunciar isso, eu vou, né, ser instrumento de Deus para que se desperta essa vontade em outras pessoas, e a gente vê que tudo faz sentido. Então, quando Deus pede que anunciar, ir pelo mundo inteiro, pregar o evangelho a toda criatura, não é à toa, né? Nada disso, primeiro é o passo da fé, nunca é à toa. Deus sempre age primeiro. Então a gente escuta esses jargões, né, da fé, de dentro da igreja, enfim, mas se a gente parar para refletir sobre, a fé, ela envolve tudo isso, então essa dinâmica, ela tem que acontecer para que, de fato, né, as almas estejam dispostas a conhecer e amar a Deus. E aí vem aquela outra frase icônica que o Padre Paulo usa bastante, porque de fé em fé você vai crescendo. Porque quanto mais você vai buscando, mais você vai vendo esse testemunho, mais você vai conhecendo isso, mais você vai amando e mais você vai querendo que outros também conheçam. E isso vai se tornando um ciclo
é que a igreja, graças a Deus, vem exercitando desde a vinda de Cristo, senão nós não estaríamos aqui. Exatamente. Aliás, é só porque a igreja é o repositório desse testemunho, o repositório da fé, que nós cremos, né? Nós recebemos a fé também por testemunho. Nós recebemos toda a nossa profissão de fé, o credo, né? Como nós o professamos todo domingo, por causa do testemunho, né? E por causa disso aí que você falou. E a igreja ser esse repositório de fé faz todo sentido por conta disso tudo. Era necessário que algo assim existisse, né? Senão como a fé chegaria até nós, né? Exatamente. A Fernanda ia falar uma coisa, eu acho. Só complementando um pouquinho do que vocês estão falando, é tão real isso que a maioria de nós já teve essa experiência de ter uma experiência com Deus muito forte, querer falar disso para todo mundo, querer converter todo mundo, querer contar a boa nova para todo mundo. E eu acho que um dos grandes problemas que a igreja enfrentou nos últimos, sei lá, anos, e quando eu digo anos é muitos anos, foi exatamente porque as pessoas não estão fazendo mais isso. Então, por conta do respeito humano, por conta do politicamente correto, eu tenho uma experiência com Deus, mas eu não vou falar porque eu não quero incomodar ninguém. A gente vê que dentro da própria igreja a catequese passou a ter um papel menos importante. Os padres nas homilias pararam de pregar e de anunciar muitas vezes o evangelho para fazer um discurso mais que agrade a todos. E isso a gente percebe no esvaziamento que veio acontecendo com a igreja nos últimos, sei lá, 50, 60 anos, acho que até mais tempo que isso. Se pegar, o buraco tá bem mais embaixo, começa lá na Renascença e vem até hoje, mas não vamos tão fundo não, porque senão esse podcast vai muito longe. Mas a gente vê e vê talvez um dos sintomas do abandono da igreja foi esse. Por quê? Porque as pessoas que tinham uma experiência com Deus, que viveram a experiência da fé, não estavam espalhando essa boa nova, não estavam vivendo essa fé, porque a fé ela é concreta, não basta eu crer, eu preciso falar dela, eu preciso vivenciá-la, eu preciso testemunhá-la, né? Mais do que com palavras, mas com atos, enfim, com a minha própria vida. E essa falta desse testemunho da fé que fez com que também muitas pessoas se afastassem ou buscassem em outros lugares aquele desejo, aquela busca por Deus que ela tinha, ela foi procurar em outros lugares porque não estava encontrando aqui. Então eu vejo que também pode ser um sintoma de um grande problema da igreja, não foi nem o esvaziamento da fé, mas foi o não testemunho dessa fé, porque não é que as pessoas não creem, não é que Deus não está dando o primeiro passo, porque Deus sempre dá o primeiro passo para que a gente acredite, mas é nós que não estamos tendo coragem suficiente de testemunhar a nossa fé, de falar de Deus para as pessoas, de viver com a nossa própria vida, então viver de maneira coerente com a fé que eu tenho, e aí isso acaba sendo até um contra-testemunho, né? Uma fé que não se transforma em obras. Exato, vocês falaram aí desses problemas, né? Então seja uma fé muito emotiva, seja uma fé que não tem um apostolado também, né? E existe esse esquecimento, né, de que dessa função santificadora da fé, né? Então a fé como um meio de santificação, né? Então a fé que é essa porta de entrada que nos une a Deus, né? Nós recebemos ela, mas e a gente não só recebe ela pelo batismo, mas a gente busca também melhorar, né? Crescer na fé também, né? É um meio, né, de conhecer, de amar a Deus, essa porta de entrada para o conhecimento de Deus, essa resposta ao amor de Deus, que nos coloca nessa relação íntima com Deus, mas ao mesmo tempo também que nos leva a essa santificação pessoal. Então, ela nos santifica, ela meio que nos coloca dentro de uma forma, né? Ela vai nos alinhando ali com a vontade de Deus, por isso que é um meio de santificação. Ela purifica a alma, né? E ela nos prepara para a vida eterna, né? Ela nos prepara para o juízo final. E ela também é um fundamento para as virtudes. Então ela também ela nos convida a viver as outras virtudes, né? E hoje se esquece muito disso. Que pela fé nós alcançamos a santidade, né? Pela fé nós nos esforçamos para poder estar mais perto de Deus, para poder se aproximar mais de Deus, para poder estar mais puro, né? Para poder ser mais santo. Perfeito. Eu acho que eu vou aproveitar um gancho do que a Fernanda falou ali, né? Esse tanto é o ponto, a importância da fé é tão grande, né?
para a vida da igreja, para a igreja como um todo, que muitos teólogos do nosso tempo, dentre eles Bento XVI, afirmaram que uma das causas da crise da igreja, ou a crise da igreja necessariamente, era uma crise de fé. Né? Ou seja, de fato, uma crise de fé. E que se manifesta de várias formas, né? Porque a fé tem essa característica de adesão ao testemunho e à revelação divina. Né? Então, nós estamos aderindo àquilo. E tudo que a igreja testemunha em si. E uma das partes do credo, das partes dessa revelação, é a Eucaristia. E o que a gente vê muito na igreja hoje é uma crise de fé na Eucaristia. Isso se percebe pelo trato com o Sagrado Sacramento, né? Pelo jeito como as pessoas lidam com o Sagrado Sacramento. Poxa, aquilo ali é o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? E não é o corpo do corpo do nosso Senhor Jesus Cristo do jeito bonitinho que você pensa. É o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo crucificado. Ele ali morto pelos nossos pecados, que está ali sendo entregue pra gente. Entende? E é Cristo realmente presente. Isso é uma revelação que faz parte do depositório da fé. Né? Quando a gente diz eu creio, eu tenho fé, faz parte também dessa aderência, desse ato, crer no Sagrado Sacramento. Crer no Cristo que se faz pão aqui para nós. Né? E que, portanto, aquilo ali merece a suma reverência. Né? A suma completa reverência. Que não é uma coisa, um pedaço de pão justamente para você tratar como qualquer outra coisa. Não é nem mesmo os utensílios que são utilizados, não se equipara nem mesmo aos utensílios que são utilizados para colocar aquela coisa sagrada. Né? Eu lembro que uma prática muito, muito antiga da igreja, que eu acho muito legal, que envolve a fé, né? Propriamente. Quando você tem, de fato, um ato de fé profundo e crê profundamente na Sagrada Eucaristia, muitos coroinhas, né, de antigamente até hoje, alguns, quando eles vão pegar no Sagrado Cálice, alguma outra coisa, algum objeto sagrado na pátula, etc., eles não pegam com a mão direta. Vocês já perceberam, mas eles vão lá com um lencinho, pegam o cálice com aquele lencinho, tiram, levam para lá, etc. Só o sacerdote levanta o cálice com a sua mão direta, só o sacerdote vai lá, pega, levanta a hóstia, etc. Isso por quê? Porque o sacerdote está lá em persona Christi, né? Ele está realizando o sacrifício de Cristo ali no altar. Então isso demonstra uma reverência, uma fé completa, né? Com esse depositório da fé, com a Sagrada Eucaristia. Isso é muito bonito, né? Muito bonito. Eu não vejo muito hoje em dia isso. Não que a pessoa que hoje em dia está fazendo isso, ela não tem fé, né? Não é esse o ponto, não é esse o ponto. Só que é uma coisa que são pequenos atos que demonstram a fé, né? Que revelam a fé. Um fato que para mim são assim, atos gigantescos, embora pequenos. É que talvez até mostrem a nossa falta de aprofundamento na fé. É uma coisa até que eu falava na minha catequese, quando eu dei a catequese sobre as virtudes teologais, é que a primeira coisa que a gente coloca sempre é a fé. E aí eu perguntei para os meus catequizandos, que são adolescentes, né, se eles tinham fé. Todo mundo, claro, né, catequista, eu acredito em Deus. Eu falei, tá bom, beleza. Legal, você acredita em Deus. Que bom, né, que você tá aqui. Mas espera aí, e aí na Eucaristia, você já parou pra pensar? Não, mas eu acredito que Jesus tá ali. Tá bom, beleza, você acredita que Jesus tá ali, mas você já parou pra pensar? Você buscou se aprofundar nesse mistério de fé? Porque é um mistério. A gente não consegue compreender totalmente com a nossa razão. E a fé, ela é uma adesão da razão também. Então, Sim. Se eu tenho que ter uma adesão da razão e eu tenho algo que ultrapassa a minha razão, eu tenho que sempre buscar aprofundar. Então, é aquilo que o Bruno falou, de fé em fé a gente vai crescendo em santidade, de fé em fé a gente vai se aproximando mais de Deus. E a gente sabe que a gente nunca vai esgotar esse mistério, né? Porque quanto mais a gente medita, quanto mais a gente estuda, mais a gente vai conhecendo e adentrando naquilo que é a profundidade de Deus. E o que eu tentei incentivar eles era isso. Porque eu vejo que muitas vezes, qual que é a nossa atitude? Ah, não, eu tenho fé, beleza, eu acredito.
que você mais vê hoje é a gente falando, não, eu acredito em Deus, porque eu não acredito só nas religiões, eu não acredito no homem, que não sei o que lá, essas palhaçadas que o povo conta por aí. Sim. Cara, isso aí, você até tem a fé, mas você tem a fé num nível muito humano ainda, não é a fé teologal, não é disso que a gente está falando. O que a gente está falando aqui é uma coisa mais profunda, Senhor, eu tenho fé, mas aumenta a minha fé, me ajuda a conhecer mais, é meditar sobre o mistério, é buscar estudar também o que eu puder estudar para conhecer mais a minha fé, para pedir para Deus de fato essa graça, pedir para Ele infundir em mim cada vez mais a fé, para que eu possa verdadeiramente amá-lo e servi-lo e testemunhar com a minha vida a glória de Deus. Esse é o fundamento da nossa fé, de certa forma. Não é só acreditar, mas é ter uma plena adesão racional e espiritual a Deus, né? Exatamente. E livre, né? Absolutamente livre, ou seja, pela sua própria vontade, né? E é legal que vou citar Tolkien aqui, né? Obviamente tem que citar Tolkien em qualquer coisa. Por favor, fica à vontade. Né? Mas tem uma carta, né, que o Tolkien escreveu pro Christopher Tolkien, em que ele escreve uma coisa muito bonita, né, sobre o Santíssimo Sacramento, né, sobre a fé, né, especificamente no Santíssimo Sacramento. Que ele diz lá, né, que da escuridão da minha vida, tão frustrada, eu coloco diante de você a única coisa a ser amada sobre a terra, né, o Santíssimo Sacramento. Lá você vai encontrar romance, glória, honra, fidelidade e o verdadeiro caminho de todos os seus amores sobre a terra. Não é? E mais do que isso, a morte. Pelo paradoxo divino, o que finaliza a vida, né, exige a entrega de tudo, exige a entrega completa de tudo, e ainda assim apenas por meio ou pelo gosto antecipado, né? Da qual o que você procura em seus relacionamentos terrenos, o amor, a lealdade, a fidelidade, ou seja, todas as virtudes humanas, né? Cardeais humanas aqui, pode ser preservado. Então é por meio do Santíssimo Sacramento que somente essas coisas podem ser preservadas, né? Ou assumir aquela compleição de realidade, de sobrevivência eterna, que o coração de todo ser humano deseja. Discípulo de Cristo não somente deve guardar a fé e viver dela, como também professá-la, dar testemunho dela e propagá-la, novamente citando o catecismo. Ou seja, a fé, ela também, assim, com base nisso do que o Tolkien está colocando aqui do Santíssimo Sacramento, e também pela natureza da fé, como nós a colocamos aqui, né, dessa fé teologal, ela é o caminho de iluminação, aquilo que ilumina todas as outras crenças na Terra. Todas as nossas outras crenças, todas as nossas outras fés, os atos de fé que nós damos ao longo do dia, e qualquer coisa mais banal que nós tenhamos, elas são simplesmente significadas pelo ato de fé supremo teologal. Né? Ou seja, eles realmente dão sentido total para tudo, é uma iluminação que acontece. Como diz o C.S. Lewis, né? Acho que não foi no Cristianismo Puro e Simples, o mero cristianismo, não sei como é que tá a tradução desse livro aqui no Brasil agora. Na minha época era Cristianismo Puro e Simples, né? Agora não sei se tá mero cristianismo, se eles traduziram como mero cristianismo ou não. Mas lá ele diz que eu acredito no cristianismo como eu acredito no sol, porque por meio dele eu consigo ver todas as outras coisas, né? E é exatamente isso, né? Ou seja, a fé, essa fé teologal, quando nós temos isso, é justamente isso que ela faz. Ou seja, e se não faz isso, você não tem uma fé profunda. Você não tem uma fé verdadeira. Se você não está enxergando todas as coisas da sua vida de maneira sobrenatural, ou seja, com uma iluminação como o sol, que ilumina todas as circunstâncias, todas as coisas da sua vida, você não tem fé. Não adianta, pode falar à vontade, você não tem fé. Né? Pode professar, pode não sei. Se você não está sendo impactado, se nada, assim, desde a coisa mais banal, o cair de uma caneta da sua mesa de escritório, até uma coisa grandiosa como o nascer de uma filha. Se você não enxerga, por meio dessa luz divina, o significado sobrenatural de tudo isso, você não tem fé.
Então, perceba a radicalidade do que é, né, uma fé teologal. É realmente a sua vida, ela é transmutada, né? Você tem isso. Imagina você enxergar todos os eventos da história, toda a história, tudo o que acontece com você, todas as relações suas, etc., com esse olhar teologal, com uma luz divina que ilumina tudo. Você pode não compreender racionalmente num primeiro momento, mas você pode, com toda certeza, compreender teologicamente tudo o que está acontecendo. Em um terceiro, um quarto, ou até mesmo no primeiro momento. E aí só assim é que aquela frase de só a fé salva vai fazer sentido, né? Exatamente, só a sola fide, exatamente. Agora sim a fé salva, mas a fé, olha o que vem junto, né? Não é só, eu acredito, sim, Jesus existe, Jesus morreu na cruz, pronto. Não é bem isso. Não é exatamente bem isso, né? Na verdade, assim, a maioria das pessoas que falam, né? Eu acredito que Jesus morreu na cruz. Quer dizer, não sei, não quero também julgar, assim, mas aquelas pessoas que falam, que não têm fé e falam, eu acredito em Jesus morreu na cruz, mas estão cometendo adultério, estão, sei lá, cometendo adultério sem um arrependimento genuíno, não por uma falha humana, né, mas por causa de um vício que já foi adquirido, ela não quer se livrar. Né? Então, num vício qualquer, e não necessariamente somente nesse vício da carne. Né? Mas isso aí acontece porque a sua fé, ela está no nível natural. Né? Você acredita num testemunho que alguém deu de que existia um cara chamado Jesus que morreu na cruz. Mas isso não é a fé teologal que nós estamos falando aqui. Isso não é essa fé que vai mover o teu coração, que vai iluminar aquela situação pecaminosa que você está vivendo, que vai olhar vai ver essa situação toda e você vai colocar a mão na sua consciência e vai dizer, pelo amor de Deus, eu preciso de uma confissão, né? É preciso me confessar imediatamente. Não dá. Não dá, assim, aonde que eu vou chegar? Eu vou conseguir, com essa fé, você vai chegar no reino dos céus? Esse é o ponto. Com essa fé de dizer, eu creio em que Jesus morreu e por nós, etc. O que ela está fazendo na sua vida a ponto de você chegar no reino dos céus? Você continua a mesma coisa, entende? Assim, eu costumo dizer que eu balizo a fé, né? Olhando para os meus anos, né? Na minha vida, assim. Se desse ponto de vista, né, religioso, teológico, de visão espiritual, de visão sobrenatural, etc, eu não estiver diferente do ano passado, a minha fé tá morrendo. Entende? A minha fé tá enfraquecendo. E aí eu preciso de mais vida espiritual, mais oração, de mais testemunho, então, de mais convivência com boas pessoas, com bons cristãos, né? De mais leitura das Sagradas Escrituras, etc. Tudo que alimenta a minha fé. Né? Bom, então, isso significa, né, que existe um conjunto de práticas que você pode aplicar na sua vida, no seu dia a dia, na sua trajetória espiritual, vamos dizer assim, né, que te ajudam a crescer na fé, né, a viver na fé. Então, assim, veja, o que você acha que vai acontecer se você não alimentar, de fato, essa virtude com a revelação? O que você acha que vai saber? Não, eu recebi lá na minha catequese o credo, né? Vou no domingo vou na missa todo domingo, etc. O que vai acontecer com a tua fé? Né? Você acha que ela vai crescer, que vai estar acontecendo esse crescimento? Você vai estar caminhando uma escada ou indo em direção à porta estreita, como diz o Senhor? Ou não? Né? Olha, por uma graça muito forte, pode ser que sim, né? Mas a sua vontade, a sua resposta a essa infusão da graça que acontece nessa virtude da fé, em geral ela precisa desse alimento, né? Ela precisa ser alimentada. E é por isso que tem aí planos de formação. Você vai fazer formação teológica, formação catequética, né? Tem catequese para adultos, tem trocentas outras coisas, catequese para adolescentes, para aqueles que vão se crismar agora, que nunca crismaram, etc. Tem muitas coisas. Tem os cursos do Padre Paulo Ricardo. Exatamente, né, Bruno? Você precisa dessa metanoia, dessa mudança de vida, completamente. Assim.
Então tem várias coisas, várias práticas, né, que você pode fazer. E que pode ser simples, e que você pode, por exemplo, vou começar com uma leitura diária do Evangelho. Vamos começar direto na Palavra de Deus, né? Vamos começar de uma leitura diária do Evangelho, assim. Olha, que tá uma parte muito legal, que eu pratico. Né? Eu pego a leitura do dia, da Sagrada Liturgia, eu faço uma pequena meditação em cima dessa leitura. Todo dia. E uma leitura como São José Maria Escrivá falava pra gente fazer. Né? Que não é uma leitura de forma passiva. É uma leitura em que eu estarei presente na cena. Eu serei uma personagem da cena. Então eu estou lá na cena da crucificação, tá? A leitura da crucificação, por exemplo. Eu sou algum dos soldados que estão rodando, andando por ali, ou quebrando o joelho de um dos ladrões, etc. E vendo o outro soldado colocar a lança no lado de Cristo. Né? Então é esse tipo de leitura. E esse tipo de leitura vai te dando insumo, né? Porque a sua fé ela vai sendo fortificada. Então, são coisas simples que dá para fazer, né? E que vão fortificando a sua fé, vão fazendo a sua fé crescer. E aí é interessante isso porque se torna um diálogo, né? Afinal de contas, Deus é um Deus vivo, né? Cristo vive, Cristo está presente na Sagrada Escritura e ele conversa com a gente no meio disso, né? Então, esse testemunho, ele é atualizado, né? Não é aquele testemunho que ocorreu naquele período e que nós estamos só lendo sobre aquilo, tentando imaginar, tentando vivenciar um acontecimento de 2000 anos atrás. Não, né? Esse Deus que é vivo, que fez todas as coisas e que está presente nessas Sagradas Escrituras, nessas meditações, ele se faz presente, se atualiza e dá esse testemunho, né, dentro das meditações e dentro das orações e dentro desse ato de fé em que a gente vai, aos poucos, né, se familiarizando e aí tendo essa mudança de vida, ele vai se tornando parte do nosso dia, da nossa vida, da nossa vivência, né, daquilo que a gente pensa diariamente, né? Então, o David está falando muito interessante isso, né? Nos pequenos atos de cair de uma caneta ou de algo mais grandioso no seu trabalho, na escola, enfim, no seu relacionamento com filhos, pais, esposa, enfim. E ele vai se tornando presente, e você vai se habituando, e aí é que entra o porquê de ser uma virtude, você vai se habituando a esse diálogo e a essa convivência com essa pessoa, ou essas pessoas, né? E um único Deus, desse mistério da Trindade, que vai se tornando presente na sua vida, né? E daí a inabitação trinitária também. Exatamente, né? Porque as virtudes teologais elas dizem respeito a Deus, né? E a felicidade que nós vamos ter na vida que há de vir. E essa vida que há de vir é uma relação direta, uma participação na divindade. Nós vamos ter. Não tem como, essas virtudes elas são infundidas por Deus na alma nossa para nos tornar capazes de proceder como filhos dele, assim, filhos de Deus de fato, né? E justamente essa transformação vai acontecendo, né? Você vai se configurando com Cristo, e esse é o ponto da santidade. O ponto da santidade é isso, é você se configurar com Cristo na sua circunstância. Cada santo é um aspecto de Cristo, né? E o que nos cabe, né? O que nos cabe enquanto cristãos, nós enquanto católicos, né? O que nos cabe é um chamado universal à santidade. Então Deus chama cada um de nós à santidade. Todos nós temos essa vocação à santidade, né? E que, portanto, praticar a fé, né? Ter a fé, ir em busca de uma formação em relação à fé, né? Faz parte de um caminho de santidade, como o Lucas colocou. E assim nós vamos nos configurando com Cristo e nos tornando, de acordo com a nossa personalidade, com as nossas circunstâncias, aspecto do Senhor. Entende? E se Deus quiser chegar no fim da vida e dizer, poxa, eu encerrei a carreira, guardei a fé, né? E tô aqui, pronto para ir. É interessante isso que vocês estão falando, porque assim, às vezes o nosso ouvinte, ele tá aqui em pânico nesse momento, porque ele percebe que ele não tem fé. Tipo assim, meu Deus, eu achava que eu tinha fé e agora eu descobri que eu não tenho fé, mas calma lá. Porque a gente tá passando aqui, inclusive, como aumentar a nossa fé. Então, realmente, todos nós temos a fé de forma natural,
Mas a fé teologal, ela é dom divino, ela é uma virtude infusa. Então, nós precisamos pedir para Deus e nós precisamos exercitar. Então, todas essas coisas que a gente está falando, essas práticas, são boas práticas que a gente tem, que a gente permite com que Deus infunda mais a fé na gente. Mas é Ele que vai fazer a obra, é a graça de Deus. Esse podcast ele vai sair no Corpus Christi. Então, é um momento, assim, perfeito para você começar a exercitar a sua fé. Por quê? Porque a vida sacramental, então, buscar sempre a comunhão, buscar sempre participar da missa, buscar sempre os sacramentos da confissão, enfim, todos os sacramentos, eles infundem em nós a graça santificante e, de certa forma, nos ajuda também a aumentar a nossa fé. Então, é um momento, assim, se tivesse um momento propício para esse podcast, acho que é o Corpus Christi, exatamente porque ele é uma solenidade que mostra, né, um grande mistério da nossa fé, que é o Jesus Eucarístico. Eu não sei aí onde você está, mas aqui na minha cidade é uma data que Jesus sai pela rua central da cidade, desce a rua inteirinha, assim. Então sempre é uma festa muito bonita, é uma festa da manifestação, é a única data onde Jesus sai da igreja e vai pelas ruas da cidade, então é muito bonito. E se tem um período propício para isso, para mim, é o Corpus Christi. E aí vale buscar os sacramentos, mas também essas dicas práticas que a gente colocou. Então, o David falou da meditação do Evangelho, né, a Lectio Divina, para quem quiser aprofundar mais e pesquisar sobre a Lectio Divina, que seria a leitura orante das Sagradas Escrituras, que é todo um processo de você ler, se colocar no lugar de um personagem e depois meditar sobre aquilo que está acontecendo e buscando ouvir aquilo que Deus quer falar com você. Então, é uma forma de oração muito bonita que a igreja ensina há muitos anos, mas a gente tem também a liturgia das horas, tem gente que gosta muito de rezar com a liturgia das horas, de meditar. No Corpus Christi, inclusive, eu acho que vai ter uma leitura do ofício das leituras que é muito boa para meditar. A leitura das grandes obras espirituais que a gente tem. Então, a gente tem diversos livros de santos que falam sobre a fé, que falam sobre as virtudes, que falam sobre as grandes verdades da fé, que vale a pena a gente pegar para meditar. Então, essas meditações que são próprias da igreja, que nos ajudam, e o próprio ato de fé, que é uma oração da igreja, e que é uma oração super simples que a gente pode pegar e rezar ao longo do dia. Então, deu 5 minutos no trabalho, fui pegar um café, rezo o ato de fé e peço para Deus a graça de que Deus, para que Ele possa aumentar a minha fé. Então, são várias práticas. Você tem que ver qual que se encaixa melhor na sua rotina, qual se encaixa melhor com a sua personalidade, porque eu percebo aqui, o Bruno e o Lucas, cada um tem uma espiritualidade diferente, sabe? Então, é muito engraçado que a gente, quando a gente conversa, a gente vê que cada um se empolga com uma coisa, e cada um percebe que Deus fala em coisas muito específicas, que às vezes não é a mesma que o outro, e tá tudo bem. Então, de todas essas práticas que a gente citou aqui, tem mais um monte que a gente não citou, que às vezes a gente nem conhece, mas procura se aprofundar em alguma, procura encontrar aquilo que te ajuda para que você realmente aumente sua fé. E, de forma essencial, os sacramentos. Porque quanto mais a gente viver os sacramentos, melhor, porque mais a gente vai estar aberto à graça santificante, mais a gente vai estar aberto à graça divina na nossa vida, né? Tem outra que me veio na cabeça agora quando você falava, Fernando, que são ejaculatórias, né? Pequenas ejaculatórias que você pode fazer, e nesse caso específico da fé, obviamente, se for para Nossa Senhora, não tem problema algum, mas você pode fazer ejaculatórias, por exemplo, as palavras de Pedro, né? Quando Cristo, em resposta à sua negação, né, a negação de Pedro 3 vezes, depois de ressurrecto, pergunta a Pedro se ele ama ele. Né? Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Né? Aí, Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí, Pedro, tu me amas? Uma terceira vez. Né? E aí, Pedro responde, acho, de uma forma muito bonita, né? Assim, Domini tu omnia nosti, tu xisque amo-te. Né? Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Poxa, é impressionante, assim, me arrepia, né? Uma ejaculatória que eu levo comigo, e eu falo com frequência ao longo do dia, né? Sim, falo no pensamento, você pode fazer isso. É uma maneira de você ir alimentando a sua fé, né? E percebendo que há uma presença sobrenatural, de fato, que isso ela vai fazer em todas as situações do teu dia. Sabe? É no chefe chato que tá te enchendo a paciência
que exige uma mortificação sua. É naquela cara feia que você acordou, né, da manhã, que exige uma mortificação para você dar bom dia, cumprimentar as pessoas, e tudo isso como um oferecimento. São pequenos sacrifícios e coisinhas que nós podemos fazer que são alimentos de fé, né? Isso assim, esse tipo de mortificação interior, né, vamos chamar assim, de você sorrir quando você tá acabado, né, tá morto aí, de você não retrucar quando alguém te esculacha ou te dá uma palavra meio torta ou alguma coisa do tipo. Cara, isso são extremamente difíceis, mas que fortificam a fé de uma maneira, assim, absurda mesmo. Absurda. São muito mais difíceis esse tipo de mortificações interiores do que aquelas em que são físicas, né? Mortificações físicas mesmo. Não quer dizer que a mortificação física não doa, não é ruim, não é esse o ponto, né? Mas é muito mais difícil pra gente, por exemplo, não comer uma coisa que eu gosto e comer uma coisa que eu não gosto durante uma refeição. É muito mais difícil fazer isso do que colocar uma pedra no sapato, né? Embora a pedra no sapato seja chato pra caramba, eu sei. Vocês estavam falando, eu lembrei também da Pequena Via de Santa Teresinha também, que ensina essa questão dessa confiança absoluta em Deus, né, como uma criança que confia no Pai. E é isso, né, a fé, ela nos leva a reconhecer a nossa incapacidade e automaticamente a onipotência de Deus. Então, quanto mais eu progrido na fé, mais eu percebo o quanto eu sou pequeno e o quanto eu dependo de Deus e o quanto eu preciso crescer, certo? Uhum. Eu acredito que seja isso, né, gente? Não sei se... Não, muito bom. Cara, assim, só um comentário final. Sim, claro. A importância da fé é tamanha, né? Que ela é um motivo de preocupação do Nosso Senhor. Não sei se vocês lembram num episódio em que ele fala assim, né? Será que eu encontrarei fé sobre a terra quando eu voltar? Ou seja, é de uma importância tremenda, né? Uma importância absurda. Para fazer Nosso Senhor se questionar desse ponto, né? Colocar esse questionamento é absurdo, assim. Então, assim, meu desejo para todos os ouvintes, né, é que, e para nós também, que estamos aqui, né? Não só os ouvintes, para nós que estamos aqui, é que nós possamos dizer como o apóstolo, né, no fim das nossas vidas, e isso não vai acontecer se a gente não tiver fé. Ou seja, combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. E é interessante a gente aproveitar esse tempo de Corpus Christi, né? E aí eu não sei se vocês já tiveram esse tipo de experiência, mas eu percebi o quanto que de fato a Eucaristia ela é um alimento para nossa fé, né? Quanto mais a gente fica sem, quanto mais a gente, sei lá, comunga só aos domingos, por exemplo, parece que tá faltando um alimento, assim. Só aos domingos parece que só a obrigação não é o suficiente. E aí, se você mantém essa busca pela Eucaristia numa frequência maior, você percebe que ela te alimenta a sua fé, né? Não é que só é uma participação na Santa Missa, né? Mas é um alimento para a fé assim, que é indescritível, o quanto ela pode mudar a sua fé. Maravilha, então estamos concluindo aí mais um episódio do Bacon, né? E durante a gravação desse episódio, algo mudou, né? Nós iniciamos aqui querendo falar sobre as 3 virtudes teologais, fé, esperança e caridade. E vai virar uma série agora, né? Então esse primeiro episódio aqui com o David nós falamos sobre a fé. O próximo vai ser sobre a esperança, depois sobre a caridade. E quem sabe, então, depois também na sequência as virtudes cardeais, né? Então acredito que vai dar aí... temas por um bom tempo. Conjunto de episódios, né?
Aham, exatamente. Estamos Bom, iniciando aí uma série. Bom que assim eu renovo o meu contrato aqui, né, cara? É verdade. David assinou até 2026 com o Bacon Podcast. Fiquem isso aí. felizes, ouvintes. Exatamente. Mas, David, muito obrigado, viu? Muito obrigado pela Imagina. disponibilidade, muito obrigado aí pela aula, por partilhar o conhecimento aí com a gente. A gente sempre fica Imagina. muito feliz aí com a sua presença. Imagina, é um prazer enorme estar aqui, pessoal. Me convidem mais vezes, por favor. Pode deixar. Aí, de tanto você falar, me convide mais vezes, a gente vai começar uma série, olha aí. Entendeu? Mas é isso. E muito obrigado você, meu caro ouvinte, que nos acompanha até esse momento. Só você que acompanhou aqui até a conclusão, que descobriu que esse episódio passou de virtudes teologais para virtude teologal da fé, né? Então, somente você que foi até o fim. Então é isso, muito obrigado. Compartilhe aí com a sua família, com os seus amigos. Aproveite bastante aí esse dia, né? Corpus Christi, esse episódio ele é lançado justamente nas quintas-feiras, né? Então, quinta-feira de Corpus Christi. Aproveite bastante, espero que tenha aproveitado, que ele é lançado à noite, né? Enfim, não sei se eu vou lançar mais cedo. Tô pensando aqui. É, uma boa. Seria bom. Então, enfim. Aproveite, então, o dia de Corpus Christi, né? É isso. Agradeço você que nos acompanhou até esse momento. Fique com Deus e que a força do Bacon esteja com você.